Bom, pessoal, boa noite, certo? Já temos alguns médicos aqui presentes. Em nome do Laboratório Lamic, eu diria que estou extremamente feliz com mais um momento, certo, de iniciação científica aqui. Esse é o nosso propósito, é trazer conhecimento. Por várias vezes, fui diretor clínico do laboratório. Eu costumo conversar com médicos e médicos pediatras sobre rotinas de exames laboratoriais, né, para triagem neonatal e para diagnóstico. E isso vai fazendo que eu e a minha equipe estivéssemos sempre pensando assim, poxa, como a gente pode agregar conhecimento para a sociedade médica aqui? Através de apresentação, né, e discussões de casos clínicos em torno desses exames que comumente são solicitados na triagem neonatal, né, na pediatria, e até mesmo trazendo informações sobre alguns exames que não é de conhecimento amplo de todos. Então, foi pensando nisso que a gente convidou o Fleury, o Ernst Pardini e o DLE, né, um grupo, para fazer uma apresentação sobre exames para triagem neonatal, né, exames bioquímicos e exames moleculares. E aí, para minha felicidade, a doutora Cecília, médica pediatra e geneticista, aceitou o nosso convite. Depois a gente conversando, né, doutora, até fiquei surpreso com a informação de que a senhora fez, né, o teste do pezinho completo lá quase 5 anos atrás do meu filho. A gente conversou. E, ao longo dos últimos dias, também fomos agraciados aí com a presença do Dr. Tiago nesse evento. Então, doutora Cecília, certo? Fique à vontade para fazer uso da palavra. Pessoal, provavelmente a gente vai ter 1 hora, certo? De conteúdo, e depois a gente programou algo em torno de mais 30 minutos aí para discussão, certo? Perguntas. Além da minha pessoa do Laboratório Lamic, estão também aqui a doutora Socorro Cabral, que é a fundadora do laboratório, né, minha mãe, a doutora Sara, farmacêutica, que é responsável pelo o propagandismo, né, a visitação médica. Estão também aqui o Lucas Fernandes, que é biomédico responsável pela nossa área técnica. Também é muito importante que também os médicos saibam, né, que podem ter acesso através dele. E a doutora Patrícia, que é biomédica responsável pelo pré-analítico. Nós sabemos que o pré-analítico é fundamental nessa rotina toda, certo? E tem toda uma estrutura, certo, de assessoria técnica, científica e comercial do Fleury Ernst Pardini DLE aqui conosco. Alguns presentes, inclusive, aqui comigo na sala, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. E doutora Cecília e doutor Tiago, fiquem à vontade. Obrigada, Leonardo. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder falar, né, que é um assunto que, particularmente, eu e o Tiago, a gente gosta bastante. A gente trabalha com isso no dia a dia, mas é um assunto que a gente gosta bastante, então divulgar e não, né, não só pensando nos exames em si, mas as informações, né, acho que é muito importante mesmo a gente passar. Então, muito obrigado também pela oportunidade e a parceria aí. Então, a ideia, assim, a gente vai tentar falar um pouco mais prático mesmo, mais ou menos, vamos tentar ir um pouquinho menos até de 1 hora, para a gente poder deixar um tempo para perguntas, que eu acho que é uma coisa bem legal vocês tirarem dúvidas e a gente poder conversar um pouco depois. Eu vou compartilhar aqui. Então, Tiago e Leonardo, eu não vou ver vocês, então qualquer coisa que aconteça, cair alguma coisa aqui, eu estou com o celular aqui do lado, vocês me mandam mensagem, tá? Para não ficar falando sem ninguém. Vamos lá. Tela cheia. Compartilha. Agora. Tá aparecendo aí tudo certo, Tiago? Sim, certinho. Só aumentar ela para certo? Certo. Então, a ideia é que hoje a gente falar um pouco sobre essa questão que a gente tem um diferencial aqui dentro do DLE, do grupo Fleury, que é uns exames com essa associação dos exames bioquímicos e moleculares para diagnóstico dentro da pediatria. Como é sempre bom a gente
tentar uniformizar conhecimento, eu vou falar um pouquinho, assim, sobre a triagem neonatal como um todo, um pouquinho do histórico aqui no Brasil, para a gente entrar em alguns exames. Então, a gente começa falando realmente sobre a triagem neonatal. Então, isso é um detalhe que eu acho importante sempre a gente falar exatamente o que significa fazer uma triagem, né? A triagem populacional, qualquer triagem populacional, significa isso, né? Da gente identificar dentro de uma população que, a princípio, é normal, aqueles indivíduos que têm um risco de ter uma doença. Então, a triagem, ela não faz diagnóstico, ela separa a população em dois grupos. Um grupo que tem risco de ter uma doença e um grupo que não tem esse risco. Nesse grupo que tem risco de ter uma doença específica, ele vai se beneficiar de continuar essa investigação, seja para confirmar ou afastar essa possibilidade de doenças que teriam ação preventiva ou terapêutica imediata para ser feita. Então, quando a gente fala na triagem neonatal, a gente está falando nesta população dos recém-nascidos, né? Então, todos os recém-nascidos que se chama de triagem universal, né? Essa parte de todos os recém-nascidos com história ou sem história familiar ou pessoal de alguma coisa. Até por conta dessa possibilidade, então, assim, não apenas pela triagem neonatal, mas para a triagem populacional, a Organização Mundial de Saúde, já desde 1968, criou os critérios para que doenças fossem triadas na população. Então, a gente usa bastante esses critérios na triagem neonatal, e apesar de ter algumas modificações, exatamente pelo surgimento da parte molecular, né, da investigação genética, houve algumas modificações, mas o núcleo sempre é o mesmo, né? Então, uma doença que seja importante para o plano de saúde, que você conheça a história natural dela, que tem um estágio que você consegue identificar, e principalmente que tem um tratamento precoce que vai trazer benefício. Então, esse é um critério que eu acho muito fundamental, que a gente sempre guarde essa ideia de que eu só vou triar uma doença que eu vá conseguir entrar com um tratamento precoce que vai trazer benefício. Sempre eu tenho que ter, então, um teste diagnóstico, não só a triagem, mas um teste diagnóstico mesmo, que consiga fechar esse diagnóstico ainda precocemente. Sempre um teste que seja aceitável pela população. Então, eu já ia falar, mas se a gente falar no teste pezinho, todos os exames que são feitos no teste pezinho são nas gotas de sangue que são colhidas do calcanhar. Então, é algo que já é muito conhecido da população e bem aceito. O tempo entre os testes, então, os testes de triagem e os confirmatórios têm que ser já pré-determinados. Eu tenho que ter uma equipe de saúde que saiba cuidar dessa doença que eu vou colocar numa triagem, e que os riscos físicos e psicológicos sejam menores que os benefícios que vai levar a triar. Eu sempre brinco até com os alunos lá na universidade, que eu falo, eu sempre fico brincando, o que é risco físico e psicológico, né? E aqui eu acho que uma das coisas importantes no psicológico são os testes que são falso positivos, né? Se eu tenho muito falso positivo em determinado teste, o benefício de fazer o diagnóstico que é doente tem que ser muito maior, né? Porque uma questão de uma época muito ruim para a gente ter falsos positivos, né? Então, só para contar bem rapidinho, não vou me ater aqui, mas só para falar para vocês, né? Começa a história da triagem neonatal começa na década de 60, né, com a triagem da fenilcetonúria, com o Dr. Robert Guthrie, com a metodologia que ele cria, e a partir daí vai se ampliando, né, para outras doenças de vários tipos ao longo do mundo, chegando a ser um programa de saúde pública pediátrico mais importante no mundo inteiro, porque é feito em muitos países. Aí tem essa questão que a gente falou, então, dos critérios, e aqui no Brasil a gente começa na década de 60, aqui em São Paulo, a gente começa a fazer a triagem para fenilcetonúria aqui, obrigatoriamente, né, primeiro uma lei no estado, depois a própria APAE, que era quem fazia a triagem de fenilcetonúria, a APAE de São Paulo, né, Dr. Benjamin Schmidt, que começa a fazer, a APAE mesmo incorpora a outra doença, que é o hipotireoidismo, que também já era feito no mundo inteiro, então são doenças que seguem absolutamente todos esses critérios, né, que a gente colocou ali, do Wilson Jung, né, e por conta disso, no mundo inteiro já era feito, e aqui passa a se fazer também. Outra revolução começa na década de 90, onde se introduz a questão de utilização da espectrometria de massas em tandem para a triagem neonatal. Isso acelerou em muito o número de doenças que a gente podia fazer e que a gente conseguisse, na mesma amostra,
passar rapidamente no aparelho, cerca de 2 minutos é o tempo de passagem no aparelho, né? Claro, tem o tempo todo de outras coisas, mas o tempo de passagem. E pensar que antes, né, quando começa o Dr. Robert Guthrie, era uma doença que você colocava no papel filtro, numa plaquinha de crescimento bacteriano para ver um halo de inibição. Então, você tinha que esperar 2 a 3 dias para ver isso. E aqui a gente faz várias doenças em alguns minutos. Então, essa foi uma das revoluções que a gente teve na triagem. E aqui no Brasil, na década de 90, né, em 1990 especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, torna obrigatório a triagem neonatal em todo recém-nascido nascido em território nacional. Então, a gente teve uma lei em São Paulo, uma lei em Minas Gerais, foi aumentando até que virou para o ECA mesmo, né, na década de 90. Só em 92 é que a gente teve a reafirmação por um decreto do Ministério da Saúde. Em 2001 é criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, começa com essa questão da cobertura dessas 4 doenças, né, fenilcetonúria, hipotireoidismo, fibrose cística e anemia falciforme, de um modo irregular, né, cada estado fazia do jeito a doença queria, o mínimo sempre era fenilcetonúria e hipotireoidismo. Aí, depois de 10 anos desse programa, ele é revisto, reformulado, e a partir de 2013 a gente tem uma mudança desse programa, que se passa a aumentar o número de doenças e que todos fossem obrigatórios no país inteiro. Então, de 2015, mais ou menos, quando começa a valer essa revisão, até 2001 a gente ficou meio parado de novo, né? Foram alguns anos em que não teve muita movimentação, se a gente pensar no Programa Nacional de Triagem Neonatal aqui no Brasil, quando em março de 2021 a Câmara dos Deputados Federais aprova uma lei que ampliava, então, essas doenças, e ela mexe exatamente no ECA. Então, lá no ECA não dizia quais eram as doenças que eram obrigatórias serem feitas, só dizia que a triagem era obrigatória, e essa proposta é que fosse feito uma modificação colocando uma organização dessas doenças e já aumentando as doenças do Programa Nacional. Esse projeto de lei, então, segue todo o seu caminho e é aprovado com uma lei, sancionado pelo presidente em maio de 2021, e ela passa, então, a ser uma lei, que é a 14.154, quem trabalha com triagem já conhece muito esse número do 14.154. Só para vocês saberem, é uma questão de etapas, né, que foram colocadas. Então, a etapa 1, que começa, então, a valer, a funcionar em 2022, 365 dias depois, que era organizar tudo que a gente já tinha de triagem. Então, fenilcetonúria, hipotireoidismo, falciforme, né, e, na verdade, todas as hemoglobinopatias possíveis de serem triadas, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, e biotinidase que tinham entrado a partir de 2013 para 2015, e agora entrando a toxoplasmose congênita. Então, a ideia nessa etapa 1 era organizar melhor tudo que já existia e acrescentar a toxoplasmose congênita. E a proposta é que existam outras etapas, que não há na lei uma determinação de tempo entre essas etapas, né, quando que vai surgir, mas, de qualquer jeito, deixa em aberto, inclusive, que pode-se entrar conforme o conhecimento médico for progredindo, e tem evidências científicas, entrar outras doenças nessa questão. Então, a etapa 2 são essas doenças que são do metabolismo intermediário, que a gente fala. A etapa 3 seriam doenças lisossômicas, 4 as imunodeficiências primárias ou erros inatos do metabolismo, e a etapa 5 a miotrofia espinhal, muscular espinhal. Então, nesse momento, o que a gente tem obrigatório por lei no Brasil e em atividade? Essas doenças, as 7: fenil, hipotireoidismo, hemoglobina, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia e toxoplasmose congênita. Então, isto é o mínimo a ser feito, digamos assim, né? Porque isto é obrigatório por lei no país inteiro. Quando a gente está falando do nosso paciente, que ele tem uma condição de seguindo todos esses critérios que a gente falou, ampliar essa questão da triagem, então existem propostas de exames maiores. Nenhum laboratório, mesmo particular, maternidade particular, não pode oferecer menos do que aquilo que é obrigatório por lei, né? Então, o que é chamado sempre de pacote básico de triagem neonatal tem que ser isto que é mínimo obrigatório por lei. A gente sabe que alguns estados e o Distrito Federal tem já, por lei, também alguma ampliação em torno disso. Então, o Distrito Federal é o que está mais ampliado, digamos assim, em relação ao país inteiro.
Então, no DLE, no grupo Fleury, o que a gente tem alguns pacotes de triagem neonatal, em que vai se agregando aquilo que é o básico, outras possibilidades de triagem neonatal. No geral, né, quando você fala genericamente em qualquer lugar, se chama de ampliado tudo que é a mais daquilo que é obrigatório por lei, e aí o laboratório dá os nomes aos seus pacotes, mas aqui nessa tabela que existe até no site, é fácil de entender, tanto que ela chama tabela fácil, qual é o componente de cada pacotinho de triagem que é disponível. O que muda, por exemplo, nesse novo Plus, né? Você pode triar a galactosemia, fazer uma análise qualitativa por espectrometria de massa dos aminoácidos, atividade da G6PD, e no hipotireoidismo, além de dosar o TSH, que é o que é feito no Programa Nacional de Triagem Neonatal, também há a possibilidade já de acrescentar o T4, porque aí você tira mais dúvidas com relação a essa alteração que pode vir. Aí o novo ampliado acrescenta a dosagem das acilcarnitinas, também por espectrometrias de massa em tandem. Esse novo master acrescenta a pesquisa com 2 exames chamados TREC e CREC, que são das imunodeficiências primárias, né, os erros inatos da imunidade, com o foco principal de tudo na gama-globulinemia e no SCID. O novo expandido, então, acrescenta essa proposta que é a triagem para a amiotrofia espinhal, que é a pesquisa da deleção do exon 7 do gene SMN1. E, por fim, a nossa menina dos olhos, nosso aqui, que é esse pacote chamado Triagem Nova Era, que a gente vai se ater um pouquinho mais agora a falar sobre isso. Então, era mais uma introdução para a gente chegar aqui na nossa ideia, que é a triagem neonatal chamada de Nova Era, no futuro do teste do pezinho hoje. Então, o que é esse teste? A ideia é uma triagem que associa a genética e a bioquímica. Então, para que análises genéticas sejam feitas além da análise bioquímica que já é conhecida, para avançar com um sequenciamento de nova geração, a gente agregar mais doenças na triagem neonatal. Então, possibilita a triagem de mais de 300 doenças, sempre doenças potencialmente tratáveis, que o diagnóstico precoce vai trazer esse tratamento adequado, e a questão da triagem, que é a rapidez mesmo, né? A ideia é que quanto mais rápido eu esclareça, ou afaste, ou confirme aquilo que a gente falou lá no começo, do que é a triagem, melhor para todos, né? Para quem tem a doença que é tratável, começa a tratar e não tem as suas sequelas, para aquele que não é, afaste também logo e resolve. E aí a gente vem para uma briga que existe, né? Briga não, mas uma discussão que existe nas sociedades científicas, que é o que é melhor, uma triagem neonatal bioquímica ou uma triagem neonatal molecular, né? Então, tem algumas doenças que são incluídas na triagem neonatal que não obrigatoriamente são de origem genética. Então, a gente tem a nossa amiga toxoplasmose congênita, né, que não é genética, e, por exemplo, um exemplo bem interessante aqui é o hipotireoidismo congênito. Uma boa parte dos hipotireoidismos congênitos não são genéticos. Então, genético é aquilo que é geneticamente determinado. Congênito é aquilo que eu nasço com. Então, a gente sabe que eu posso ter uma genesia, uma migração errônea da tireoide, e isso atrapalhar o seu funcionamento e não ser geneticamente determinado. E algumas outras que são mais difíceis de serem diagnosticadas por método só molecular. Então, são um grupo de doenças de manifestação muito precoce, e variantes genéticas sem manifestação clínica ou alterações nesse seu metabolismo pode... Então, você pode encontrar uma alteração na parte genética molecular e não obrigatoriamente você via expressar essa alteração. Então, se eu não tiver esse fenótipo metabólico do paciente, eu posso encontrar alguma alteração molecular e eu não poder afirmar que aquele paciente vai manifestar aquela doença. Então, algumas dificuldades que a gente tem quando se fala em exame molecular são achados, por exemplo, em heterozigose de doenças recessivas, isso seria um portador e não um doente, e variantes que ainda não se conhece o significado correto dele. Então, você não sabe se aquela variação, aquela mutação, né? A gente atualmente fala muito em variante, não mais em mutação. Ela variou em relação ao padrão normal, mas esta variação causa uma doença ou ela não causa, né?
e eu fico aqui numa zona cinzenta, que é difícil usar isso como triagem, né? E o relato de alterações aleatórias de um exame com finalidade de triagem neonatal pode gerar, então, essa ansiedade desnecessária e levar a procedimentos e exames que podem até ser iatrogênicos. Então, a nossa ideia é parar com essa coisa, o que é melhor, esta ou esta, e sim pensar que a associação da bioquímica com molecular vai nos trazer mais benefícios, né? Que a bioquímica genética e a genética molecular podem trazer uma ampliação desse número de doenças, um ganho de tempo no diagnóstico, um menor tempo para o resultado confirmatório, uma diminuição desses falsos positivos que a gente falou, e o início rápido de solução terapêutica. Então, assim, se eu acho uma alteração bioquímica e eu já estou com um molecular junto, isso já serve como exame confirmatório. Então, eu acelero essa questão, ou confirmatório que confirma, ou confirmatório que afasta. Então, eu diminuo, no final, a possibilidade dos falsos positivos, que me traz um tempo muito mais rápido de resultado. Então, a ideia do Nova Era é que ele já venha todo embalado, né? Tudo isso faz parte do teste, já vem numa embalagem retornável, com o formulário de coleta acoplado. Eu vou mostrar melhor aqui para vocês, e o envelope de proteção com a sílica. Então, este é o formulário que já vem acoplado. Então, aqui a gente tem os círculos para a coleta, eles já são separados para seguir para determinados cenários, né? Então, um para bioquímica e o outro para molecular. Já identificado tudo, então lembrar que sempre vai ter o código de barra, para a gente não ter troca nenhuma de amostra, não haver nenhum problema, e aqui o espaço para as informações, e um detalhe muito importante para a gente, que trabalha com análise molecular, é o termo de consentimento informado. Então, aqui é onde é importante também nos fornecer alguns dados do paciente, porque, por exemplo, se o paciente está usando alguma medicação, a parte nutricional está diferente, e uma coisa muito importante, né, se ele recebeu alguma transfusão, isso tudo é muito importante, principalmente para a parte bioquímica, né, e aqui, então, a gente tem os círculos mais para ver. E aí, no verso, então, do próprio papel, então, isso tudo é uma parte só, né, o papel filtro está na frente, é o termo de consentimento informado. Então, o exame, como ele faz uma análise de DNA, eu só posso realizar o exame se ele vem com esse termo de consentimento assinado pelo responsável pelo paciente, tá? E com identificação direitinho, CPF, a data e o local. Então, isso é apenas uma autorização para que a gente faça uma análise de DNA. Não há como fazer sem isso. Então, aqui, opa, eu pus errado. Então, com esse material todo que a gente segue para uma análise bioquímica e uma análise molecular, o que acontece? A bioquímica sempre vai sair mais rápido do que o molecular, apesar que o conjunto inteiro fica pronto em cerca de 10 dias úteis, mas como o bioquímico ele é mais rápido, o que acontece é, se por acaso eu tiver resultados já críticos, em que já tenha uma possibilidade de orientação terapêutica, ele já é liberado com antecipação. O laudo final, ele sai não apenas com o resultado bioquímico, molecular, mas junto uma conclusão, que é um laudo final com a interpretação desses resultados todos, né? De um modo mais fácil de entender, já com uma interpretação personalizada para cada caso. A gente fala, não é um exame que é possível ser automatizado como um todo com relação a esse resultado, porque ele tem que ser individualizado. A gente vai analisar, a equipe médica relacionada a esse exame vai pegar todos os resultados de análise do molecular, pegar todos os resultados bioquímicos e, caso haja alteração, já interpretar para dar isso para o pediatra que vai receber com essa interpretação, assim, o que significa, né, tudo isso, porque são folhas e folhas de resultado, que são muitos testes. Então, só para lembrar que, assim, a gente tem, então, essa equipe médica voltada para isso, de uma assessoria, inclusive, o que a gente tem feito até hoje, nenhum exame positivo sai direto na mão do paciente, né, da família. A gente sempre tenta fazer contato, por exemplo, no caso do Lamni, que a gente entra em contato com o laboratório, que
entra em contato com o pediatra ou nos passa o contato do pediatra e a gente explica também para esse pediatra antes que a família pegue o resultado, porque quando a família pega e vai procurar o seu pediatra de confiança, o pediatra já tem essa informação na mão e sabe já como conduzir o caso. Eu acho que essa é uma coisa que para a gente faz muita diferença, assim, né, trabalhando com isso, sabe que são todas doenças raras, a ideia é que a grande maioria dos resultados vão ser negativos, então quando a gente tenta personalizar o máximo possível, que quando algum caso é positivo, a gente faça desse modo. Então, isso tudo até agora que a gente está falando em triagem neonatal. Então, o paciente, a princípio, assintomático, nasceu, não tem história nenhuma, ou tem história, mas a gente não sabe. Vocês viram que os dados que a gente precisa ali são apenas relacionados a coisas que eu sei que podem alterar o resultado, principalmente a parte bioquímica, para a gente poder, inclusive, falar isso nessa interpretação de resultado. Só que a gente sabe que tem muitas crianças que já nasceram e não fizeram esse tipo de teste. Então, o que a gente faz? Então, meu paciente não fez nenhum tipo dessas triagens mais ampliadas, ou não fez o Nova Era, e ele começou com uma sintomatologia. O que eu posso fazer, então, com esse paciente? Então, a gente vai trazer um casinho aqui para ilustrar, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui um menino de 10 dias de vida, que foi um renascido de termo, adequado, teve alta com 2 dias de vida, é filho de pais jovens não consanguíneos, mãe primigesta, né, primípara. Então, aqui a gente define, então, sempre nesse grupo aqui que a gente vai falar, um recém-nascido até um lactente, a gente pode utilizar esse tipo de teste. No nosso caso aqui, o que aconteceu? Então, no 3º dia de vida, essa criança começou com uma dificuldade de sucção e letargia. No 4º dia de vida, ele retornou ao serviço médico, apresentando letárgicos, sem sucção, desidratado, com acidose metabólica. No 6º dia de vida, já no hospital, ele foi feita uma correção dessa acidose, introduzido um tratamento para sepsis precoce, né, que é o que sempre vai acontecer. Então, uma criança com um quadro neurológico, uma acidose metabólica, desidratação, primeira hipótese, mais frequente, uma sepsis. Evoluiu para insuficiência respiratória, mesmo com esse tratamento, precisou de intubação. No 8º dia de vida, então, ele entra num mal convulsivo, é solicitada a avaliação de um neurologista, e o resultado dos exames iniciais tinha um hemograma com uma pancitopenia, uma PCR aumentada, lactato, função e enzimas hepáticas totalmente normais. Então, a gente caracteriza esse grupo de crianças como este exemplo, como um RN ou um lactente, porque a ideia aqui é pegar até a faixa de lactente, gravemente enfermo. Gravemente enfermo, o que a gente vai pensar, né? Então, aquilo que foi pensado inicialmente, mais frequente, uma sepsis precoce. Será que teve uma hemorragia intracraniana, por isso ele convulsionou? Será que ele é um erro inato do metabolismo? Como que eu vou investigar essa criança que não tem essa triagem maior feita, né, já desde o início? Então, só para a gente caracterizar esse próximo grupo de pacientes, então a gente fala triagem, agora a gente vai para um outro grupo de pacientes. O que a gente vai falar aqui? A gente vai chamar de lactente gravemente enfermo. Então, crianças de 0 a 24 meses de vida, internado numa unidade de cuidado intensivo, por quadro agudo grave, com ou sem alteração clínica anterior. Então, uma criança ígida que faz um quadro agudo, ou uma criança que já tinha alguma sintomatologia. E outra coisa é chamar atenção para casos que a gente fala casos complexos. Então, um quadro clínico que é diferente daquilo em que a etiologia e a evolução são reconhecíveis facilmente pela frequência, pelo conhecimento técnico dos médicos assistentes da unidade de terapia intensiva, seja ela uma unidade de terapia neonatal ou pediátrica. Então, um quadro de sepsis, eu sei como tratar, eu sei como ela evolui, né, eu tenho todos esses dados na mão. Agora, de repente, o quadro começa a fugir um pouco daquilo que a gente está acostumado. Então, por isso que a gente chama de quadros complexos. Mas aí, por que eu vou pensar numa doença genética num caso desses, né? Então, lembrar que a transição epidemiológica que a gente tem agora no século XXI trouxe um melhor controle de doenças que são preveníveis, né, com todas as vacinas e os controles que a gente tem, uma melhora no atendimento a doenças graves, então leva à sobrevida de crianças que iam a óbito precocemente, trazendo maior chance, então, de que haja descompensação de algumas doenças nesses 2 primeiros anos de vida.
E outro detalhe é que houve uma rápida evolução diagnóstica, né, de doenças de etiologia genética, incluindo, com isso, a redução de custo desses exames, que há um tempo atrás eram praticamente impraticáveis na grande maioria da população. Só que por que eu vou pensar em investigar num momento de emergência desse, em que a criança está na UTI? Porque, primeiro de tudo, a crise grave do lactente, se eu estou falando de uma doença no erro inato do metabolismo, uma doença metabólica hereditária, é a maior chance de eu fazer diagnóstico, porque é o momento em que toda a parte metabólica vai aparecer. O processo de tomada de decisão, num caso desses, tem que ser um diagnóstico rápido, o mais preciso possível, né? Eu estou numa unidade de emergência, numa unidade de terapia intensiva. E muitos trabalhos em diversos países diferentes vêm mostrando a incidência do diagnóstico de doença genética nesse grupo específico de criança, que a gente considera um número de pacientes com doença metabólica com tratamento específico ou não. Então, lembrar que o tempo é crucial, a definição diagnóstica em caso do UTI é urgente e pode definir o prognóstico, a qualidade de vida e até a sobrevida desses pacientes. Então, o teste que a gente tem para esse grupo de pacientes, que são os lactentes gravemente enfermos, se chama UTI teste combinado. Por que combinado? Porque eu tenho uma amostra de sangue em papel filtro, do mesmo jeito que a gente colhe na triagem neonatal, em que eu vou poder usar nessa amostra, vai ser realizada a espectrometria de massas em tandem. De novo, eu vou dosar aminoácidos e acilcarnitina. Nessa mesma amostra, eu vou conseguir extrair DNA para sequenciar e fazer um painel específico com sequenciamento de nova geração. E, além disso, ele é combinado porque é enviado uma amostra de urina, no geral, o ideal é uma amostra de urina congelada. Em alguns casos que não haja a possibilidade do transporte, é possível que ela se fazer o transporte em um papel filtro também, né, um papel filtro embebido em urina. A partir da análise bioinformática, né, desse sequenciamento que é feito, mais tudo isso e assessoria científica, a gente pode realmente auxiliar no diagnóstico de algumas doenças. Então, a ideia da parte bioquímica aqui é aminoácido, acilcarnitina e os ácidos orgânicos urinários, onde eu vou poder diagnosticar aminopatias, distúrbios do ciclo de ureia, distúrbios de ácido orgânico, distúrbios de oxidação de ácido graxo. E este painel, que foi desenhado com a ideia desta faixa etária, deste grupo de pacientes, então, lactentes gravemente enfermos, com quadros complexos. Então, foi desenhado um painel que cobre genes que descompensam nessa faixa etária ou que se manifestam nessa faixa, incluindo 37 genes do DNA mitocondrial. Então, esse painel cobre erros inatos do metabolismo, epilepsias metabólicas e não metabólicas, alterações hormonais, imunodeficiências e doenças mitocondriais. Então, diferente do foco da triagem, onde eu pego uma criança assintomática para fazer diagnóstico precoce, então eu não tenho história. Aqui é diferente, aqui eu já tenho um paciente sintomático, tá? Então, lá atrás, naquele paciente da triagem, mesmo no molecular, eu só vou reportar pacientes que tenham um diagnóstico fechado, não um portador, um heterozigoto com uma doença recessiva. Aqui, não, aqui eu vou reportar achados importantes com relação à história desse paciente. Então, a gente criou um fluxograma que é o seguinte: eu tenho lá um lactente gravemente enfermo, internado numa unidade de terapia intensiva neonatal pediátrica, que tem sinais ou sintomas de alerta para doenças geneticamente determinadas, que a gente desenhou este quadro de sinais e sintomas de alerta. Então, resultados anormais do próprio teste de triagem, endopsia fetal não imune, failure to thrive, né, essa insuficiência de crescimento como um todo. Então, alguns trabalhos mostram a associação entre achados desses. Então, uma criança que já vinha com insuficiência de crescimento, e aí entra com um quadro de convulsão, por exemplo, né? Ou começa com vômitos recorrentes e interna na UTI com um quadro de mal convulsivo. Então, essa associação, inclusive, traz mais reforço ainda se pensar nesta criança num quadro de doença genética. Então, a ideia é, se eu tiver este grupo de pacientes com este grupo de sinais ou sintomas de alerta, eu coletar esse material, né, sangue e urina, para a realização desse UTI teste.
A gente só fala uma coisa importante, é a hidropsia fetal, o ideal mesmo seria que a coleta já fosse feita em sala de parto. Porque o que acontece muito que a gente tem experiência é assim, né? O paciente nasce com hidrópico, aí eu vou tentar todos os diagnósticos de doença imune, os infecciosos, as alterações hematológicas, e aí quando tudo isso se esgota, é que eu vou pensar que pode ser genético. E aí o que que acontece? Esse paciente foi politransfundido, recebeu várias medicações que alteram os exames e que a gente pode não conseguir nem o próprio DNA dele para fazer análise. Então, nesses casos, a gente fala, o ideal seria realmente coletar e guardar o material. Fez diagnóstico de outra causa? Ok, não tem problema. Não fez, eu já tenho esse material guardado para fazer a investigação. E a ideia é, assim como na triagem Nova Era, a gente tem um laudo único final que junta todos esses dados. Então, a única diferença aqui é que eu vou acoplar resultado bioquímico, molecular, com a interpretação da assessoria científica, então da equipe médica que já está a postos e acostumado com esse grupo de doenças, também será liberado em cerca de 10 dias úteis, mas aqui a gente também acopla os dados clínicos. Então, aqui é muito importante que o médico assistente nos passe toda a informação clínica para que a gente possa dar a melhor interpretação desses resultados, inclusive que a análise molecular seja feita voltada para isto. Então, a equipe mantém à disposição não só para fazer toda essa correlação na interpretação e na conclusão do exame, mas também para depois uma discussão, caso necessário, com o médico assistente. Então, só para lembrar que esse material, então a gente tem um material para coleta do sangue, a urina pode ser transportada congelada com gelo seco, ou se não, é sempre melhor a urina congelada, mas quando não há possibilidade, é possível encaminhar ela em papel, embebida em papel filtro, um outro papel que não o do sangue, então um com sangue e outro com urina, mas como às vezes ele pode não ser tão sensível, caso necessário, depois é solicitado de algum modo que seja enviado a urina congelada. Sempre secagem com uma triagem neonatal, secagem e armazenamento em temperatura ambiente. Só a grande diferença é que agora a gente está num outro bloquinho, que não é mais triagem, sim diagnóstico. Então, aqui o paciente é sintomático. Então, eu preciso da informação clínica para conseguir ajudar a fechar um diagnóstico. Do mesmo modo, aqui a bioquímica sempre sai mais rápido. Caso já haja uma alteração que vai mudar a conduta, inclusive, a gente já libera esse resultado bioquímico em até 3 dias úteis. Então, só para a gente ter essa ideia, assim, né? Vamos voltar naquele caso. Eu parei o caso do meio e falei um pouquinho do teste, né? Por quê? Porque a gente volta aqui. Como é que eu vou investigar aquele nosso paciente que começou com, né, sucção débil, foi evoluindo, está na UTI, convulsionando, com algumas alterações metabólicas, né? Eu vou pedir um exoma? A gente sabe que o exoma tem uma demora em torno de 30 dias do resultado. Se eu fizer só a parte bioquímica, será que eu consigo fechar alguma coisa? Então, como é que eu posso fazer? A gente pode fazer essa junção desses exames numa mesma amostra, eu consigo fazer toda a análise. Então, 3 dias após a coleta da amostra, após a coleta não exatamente, né, após a chegada da amostra no laboratório, né, o que acontece? A gente tem lá o perfil Thunder. O que eu tinha? Um aumento, então, esse é um caso real, aquele que a gente falou, esse menino. Então, ele tinha um aumento moderado da propionilcarnitina, que é a carnitina de 3 carbonos, chamada de C3. E tinha uma razão entre a C3 e a C2 elevada, e a C0, que é a carnitina livre diminuída. Então, isto eu posso já liberar esse resultado, falar com o médico, só que aqui eu ainda fico na dúvida. Eu posso ter uma acidemia metimalônica ou uma acidemia propiônica, as duas podem aumentar o C3. Então, a equipe médica é avisada, porque eu já posso fazer um tratamento que a gente chama mais genérico, uma acidemia orgânica entre essas duas, eu diminuo a quantidade de proteína que essa criança está recebendo, posso entrar com alguns cofatores. Aí, o ácido orgânico, vem o aumento da excreção do ácido lático, do ácido 3-hidroxipropiônico, 3-hidroxivalérico, propionilglicina, triglicina, ácido fumárico e ácido 2-cetisovalérico metilcrítico. E o painel molecular tinha, então, uma variante provavelmente patogênica em homozigose
neste gene PCCB, que fecha o diagnóstico de uma acidemia propiônica. Então, com um laudo em 10 dias úteis, eu tenho o caso totalmente fechado. Então, aqui a gente já solta um alerta com 3 dias, entra em contato e fala, olha, vamos começar a tratar um tratamento mais genérico em relação a essas doenças, mas em 10 dias eu já te confirmo, digo, olha, realmente é uma acidemia propiônica, o tratamento é específico, tem uma dieta própria, o uso dos cofatores próprios, né? Então, aqui foi isso que aconteceu, e essa criança entrou com tratamento específico ainda na UTI. Mais um detalhe que serve tanto para aqui como para a triagem lá, que a gente estava falando, o fato de eu ter a bioquímica e o molecular acoplados na mesma amostra e no mesmo laudo de resultado, o que eu posso fazer? Lembra das nossas variantes de significado incerto? Então, eu tenho critérios que são dados, que os laboratórios todos seguem, né? Porque a classificação dessas variantes, ela seria muito irregular se eu não tivesse alguns critérios específicos. Então, a Academia Americana de Genética Médica e Genômica criou, e isso é discutido internacionalmente de tempos em tempos, e todas as sociedades científicas relacionadas à genética, quais os critérios, como eles funcionam, né? Então, eu tenho critérios de vários modos, né? A frequência dessa variante na população, ferramentas computacionais que podem prever o impacto dessa mudança, então, aqui, só para vocês terem uma ideia, então, lembra dos nucleotídeos, né, dos ácidos nucleicos, então, eu troco uma timina por uma citosina nesta posição do gene. Isso vai levar a uma troca de um aminoácido, serina, por uma prolina, nesta posição da proteína produzida pelo PCCB. Então, eu sei que tem algumas coisas, é uma região de hotspot, que a gente chama, é uma variante que é ausente nos bancos de dados populacionais, e as ferramentas computacionais dizem que ela pode ter impacto, mas isso não é suficiente para dizer que essa variante é uma variante patogênica, então ela era considerada uma avulso. Só que o fato de eu ter o achado bioquímico na minha mão faz com que eu possa dar mais um critério de patogenicidade para essa variante. Então, o fato de eu ter um indivíduo com fenótipo ou achado bioquímico compatível me dá mais um critério de patogenicidade. Tudo que está aqui com P é critério de patogenicidade. Então, ela se transforma, ela muda a sua classificação e ela já sai no laudo como uma classificação de uma variante provavelmente patogênica dentro de um quadro bioquímico já conhecido do nosso próprio paciente. Então, essa é outra vantagem importante. Tanto se eu falar lá na triagem, no Nova Era, como se eu falar aqui no TI-teste, do fato de eu ter um único exame com vários testes diferentes, e eles vão se falar, né? Eles têm um laudo único, uma conclusão única final. Bom, isso tudo, eu falei para vocês, isso foi desenhado, pensado para crianças de 0 a 2 anos, né? Com um painel com genes relacionados a doenças que eu sei que vão descompensar mais nesse período, ou se manifestar mais nesse período. Mas e se o meu paciente tem mais que 2 anos de idade? Então, eu não posso utilizar o TI-teste, porque eu já fugi dessa idade. Então, tem doenças que vão se manifestar mais tardiamente. Então, o que a gente chama de doenças raras de início tardio? Então, tem pessoas que nascem com uma doença geneticamente determinada, mas que ela só vai se manifestar, só vai apresentar sinais e sintomas após alguns anos de vida, ou até na vida adulta, né? Isso se chama de doença de manifestação tardia. De novo, a nossa ideia de que eu posso estar à frente de um caso complexo, com a mesma definição que a gente falou lá atrás. Então, aqui, de novo, a gente vai trazer um outro caso clínico, só porque eu acho que é interessante ilustrando isso para ficar mais claro. Então, uma menina, 8 anos de idade. Então, a gente já fugiu um pouquinho da nossa faixa lá. Mas ela, há 2 anos, ou seja, com 6 anos de idade, começou com um quadro de ataxia, que regrediu espontaneamente em alguns dias. Então, é um caso meio que foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado. Estranho, né? Faz uma ataxia. Só que ela repete esse quadro. Então, depois de 6 meses, ela tem um novo episódio de ataxia, sendo que agora eu associo uma alteração de movimento. Então, eu estou frente a essa criança, que acaba internando para investigação. Então, a apresentação tardia de um quadro neurológico mais complexo. De novo, como é que eu vou investigar, né?
é uma intoxicação exógena, né? A gente já sabe, quem trabalha em pronto-socorro já pegou, sabe que isso pode acontecer. Doenças autoimunes, doenças autoinflamatórias, erros inatos no metabolismo. Então, como é que eu vou investigar? Novamente, pensando em toda a nossa urgência, em toda a nossa amplitude de doenças que, quando a gente fala em doença rara, ou a gente fala em doença genética, a gente vai falar, cada uma dessas doencinhas que a gente pode investigar, ela é rara isoladamente. Quando eu vou juntando esse grupo de doenças, elas têm uma incidência, digamos assim, um pouco maior, né? Então, como um grupo, a gente pode pensar que, não que elas sejam tão frequentes, mas elas já não deixam de ser tão raras, né? Então, do mesmo modo que se criou esse UTI-teste, se criou um neurometateste. A ideia do neurometateste é só mudar a faixa etária. De novo, eu vou ter aminoácido, acilcarnitina é ácido orgânico, com a mesma possibilidade de investigação de doenças, mas que podem ter manifestação mais tardia, e outro painel específico desenhado para esta faixa etária, para pessoas acima dos 2 anos de idade e até a idade adulta. Então, aqui eu vou pesquisar erros inatos no metabolismo de manifestação tardia, epilepsias de manifestação tardia, doenças neurológicas progressivas, metabólicas ou não metabólicas. De novo, um fluxograma aqui, então, crianças acima de 2 anos de idade, sejam adolescentes ou adultos também, com quadro neurológico sem etiologia determinada, que também possam ter um quadrinho lá de sinais e sintomas de alerta, que muda um pouquinho. Então, aqui a gente fala um quadro comatoso, uma hemiplegia alternante, subaguda ou aguda, edema cerebral, leucoencefalopatia, ataxias agudas intermitentes, como o nosso paciente, manifestações neuropsiquiátricas e de comportamento, demência, coreia, distonia. Então, muito, né, sempre muito quadro neurológico, que pode estar ou não associado à patologia, por exemplo, alterações bioquímicas, convulsões e alterações tromboembólicas e cardiomiopatia. Então, de novo, a mesma história, né? Se eu tiver uma criança lá com quadro neurológico sem etiologia, que tem os sinais ou sintomas desse grupo, e que eu posso coletar, então, o material do mesmo jeito do anterior, do teste, então, eu colho sangue, papel filtro e urina. Do mesmo jeito, eu vou ter um laudo com resultado completo na mesma coisa, então, de novo, né, insistindo, eu tenho que ter dado clínico aqui, que senão eu não consigo fazer essa acoplagem de todos os resultados. Então, vai um laudo completo que acopla o resultado bioquímico, o resultado molecular, a interpretação de uma assessoria científica especializada, mas com os dados clínicos que são enviados, senão não tem como a gente fazer. Também, do mesmo jeito que o teste, papel filtro, sangue seco em papel filtro, a urina do mesmo jeito, de preferência, urina congelada, podendo, em último caso, quando não há possibilidade, encaminhar a urina no papel filtro, em outro papel filtro, que não é aquele que está com sangue. E do mesmo jeito, a gente também libera sempre a bioquímica primeiro e faz contato caso haja uma alteração que tenha já um tratamento para ser feito. Então, só para informar, nesse outro caso, dessa criança mais velha, também foi feita uma coleta única de sangue, papel filtro e da urina. E aqui, o que a gente teve de bioquímico era, no perfil Tander de aminoácido e acilcarnitinas, então, um aumento moderado da alanina, que é um aminoácido que pode ser um marcador de disfunção mitocondrial. Nos ácidos orgânicos, um expressivo aumento do ácido lático, que é um marcador de disfunção mitocondrial também, com discreto aumento também do 2-hidroxibutírico. Até aqui a gente está frente a um grupo enorme de possibilidades ainda, isso que a gente estava falando, né? Então, cada doença dessa é rara, mas a gente tem muitas doenças diferentes dentro desse grupo, por isso que se torna um pouquinho mais frequente. E nosso painel molecular, então, tinha uma presença de uma variante provavelmente patogênica em heterozigose no gene PDAH1, mas que é uma doença ligada ao X dominante. Então, isto tudo fechou o diagnóstico de uma deficiência da subunidade E1-alfa do piruvato, da enzima chamada piruvato desidrogenase, que é, na verdade, aqui eu coloquei realmente como é a conclusão que sai de todos esses laudos. Então, a análise de perfil bioquímico
e do painel molecular baseado no quadro clínico que foi descrito, então lá na conclusão em cima está escrito o quadro clínico que foi encaminhado, apresenta uma variante patogênica nesse gene associado à deficiência dessa enzima, da subunidade E1-alfa, né, parece uma palavra enorme, que confunde, por isso a gente coloca assim, que pode levar a um quadro clínico compatível com o apresentado pelo paciente. Existindo dados de literatura, a gente põe referências de literatura aqui que podem ser acessadas, demonstrando que a manifestação clínica é variável, podendo incluir, claro, de hipotonia e resposta à dieta cetogênica e uso de tiamina. Então, é uma doença que tem um tratamento a ser tentado, não são todos que respondem, mas uma grande parte vai responder a essas condutas. E aí, os achados bioquímicos, então a gente deixa tudo explicadinho, né? Os achados bioquímicos, que aumenta o lactato do ácido lático e da alanina, são marcadores de disfunção mitocondrial que corrobora com esse achado do painel molecular. Então, a gente coloca ali, ó, tudo que está achado aqui explica o quadro clínico do seu paciente e fecha um diagnóstico como um todo, né? Então, aqui também a variante que a gente encontrou nesse paciente. Então, rapidamente, bem por cima, porque senão eu vou cansar muito vocês, era essa a ideia que a gente queria um pouco falar desses 3 testes, para que a gente possa discutir um pouco agora e conversar e tirar dúvidas que possam ter ficado, tá bom? Vou sair daqui para poder continuar falando com vocês. Inicialmente, obrigado mais uma vez, doutora Cecília, pela apresentação. Certo? Deixar o doutor Tiago participar contigo aí desse momento. E falar para os médicos que estão aqui presentes para ficarem à vontade, né, para fazer os questionamentos que acharem devidos. Eu proposto aqui de iniciar essa conversa toda, me permita, doutor Tiago, fazer uma pergunta aqui, certo? Inicialmente. Eu vi a senhora falando aí, certo, desse sequenciamento, né, para a utilização desses exames baseado em faixa etária, né? E o que eu já vi acontecer comumente aqui é a solicitação daquele exame que a gente chama de teste da bochechinha, certo? E aí, se vocês puderem fazer alguma colocação, entendeu? Um pouco sobre o teste da bochechinha, trazendo um comparativo à triagem neonatal de vocês, né? Que é o Nova Era, eu creio que é isso que se aplica, né? Substituição desse exame, eu agradeceria. Sim. Vai lá, Thiago. Antes de tudo, é sempre bom ver alguém falar do que ama, né? Então, ver a doutora Cecília falar sobre triagem é sempre um privilégio. E eu já vi várias e várias vezes e continuo ficando sempre estarrecido. Vamos lá. Uma coisa, acho que todo mundo reparou nesses exames, que eles nunca têm um molecular sozinho, né? E isso é uma coisa bem importante da gente discutir, porque normalmente quando a gente não interage com o molecular, não trabalha com isso, ou não tem isso em graduação ou na especialização, a gente sempre acha que o exame molecular vai mostrar tudo, né? Que um sequenciamento de genes ou sequenciamento de exoma, ele vai encontrar tudo que tem de alteração genética presente ali do começo ao fim, né? Então, 100% do gene está coberto, ou 100% do exoma está coberto. E não é bem assim, né? A gente tem no DNA, no código genético, diversas regiões que às vezes não vão ser cobertas, não importa o quanto a gente tente, né? Ou regiões de genes que são pseudogenes, então eles se parecem com aquele gene, mas na verdade eles são um outro, que não, na verdade não tem a ver com doença. Então, o exame molecular, ele tem algumas limitações para ser utilizado sozinho, né? E nesses casos em que a gente tem, às vezes, marcadores laboratoriais ou marcadores de outros exames complementares que podem ser utilizados, é muito importante, né? A gente fazer mão disso daí nessa união da triagem bioquímica com a triagem molecular. Então, assim, um exame que seria uma triagem molecular sozinho pode, muitas vezes, não encontrar uma alteração. E a gente tem isso, às vezes, inclusive com evidência científica já. Em grandes artigos você vê, muitas vezes, né, a gente tem aquele artigo chinês que fala de triagem neonatal e ele mostra esse comparativo dos pacientes que foram avaliados só com bioquímico molecular, e às vezes você perde paciente que tem alteração bioquímica, né? Um dos pacientes inscritos é um que tem fenilcetonúria, né? E que você perde ele porque você só encontrou uma variante heterozigose no pH da fenilcetonúria. Então, se você fosse fazer só essa triagem molecular, que muitas vezes é vendida comercialmente, você encontrar uma variante de fenilcetonúria em heterozigose, que em tese não daria doença,
né? Em tese, a pessoa seria só uma portadora. Ela carrega uma das cópias alteradas, mas não manifesta a doença. E seria, às vezes, um paciente que passa despercebido. E aí, quando você pega o bioquímico dele, não, ele não está passando despercebido. Ele tem uma fenilalanina alta e clássica de fenilcetonúria que necessita de tratamento. Tá. Deu para entender todo mundo aí? Depender dele, Leonardo? Então, acho que essa é a nossa grande experiência até, né, Tiago? Acho que é uma coisa que a gente morre de medo, né? Porque a gente já viu acontecer de um lado e do outro, e não só, né, literatura e presencial, né? Para um lado e para o outro. Você ter alteração bioquímica, você só ter o molecular, você pode perder, porque teoricamente a triagem neonatal não é para reportar heterozigoto de doença recessiva, né? Então você nem saberia que o paciente é heterozigoto, que não é para ser reportado portador, uma triagem é para fazer para reportar quem é doente, né? Então, que um heterozigoto você não tem nada para fazer, então ele não seria reportado. Como a gente já teve experiência presencial do contrário, né? Lembra que a gente falou lá, não é todo mundo que tem alteração molecular que vai manifestar a doença. E a gente já conheceu casos assim que aconteceram, que foi reportado como sendo um achado molecular, só que o paciente, inclusive, foi feito fora da faixa etária, né? Era uma criança já grande, que tinha feito a triagem bioquímica quando bebê, não tinha nada. Depois foi feita essa triagem molecular quando ele maior, que tinha uma alteração em homozigose. Aí foi repetido toda a parte bioquímica, ele continuava não tendo nada. E não tem o que fazer, não sei, ele não tem manifestação, ele não é doente, né? E aí você vai, sem essa associação dos exames, você poderia pegar só o molecular e falar, ele é doente, vamos tratar. E não é assim, ele não tinha manifestação, diferente se já pegar aqui nesse caso, que já tinha uma alteração bioquímica, ele tem um fenótipo já, né? Então, a gente já conhece classicamente, por exemplo, fenilcetonúria, e sabe que ela tem que, você tendo aumento da fenilalanina, você tem que começar o tratamento. E aí, gente? E aí, pessoal, alguém mais tem dúvidas aí para colocar para a gente? Enquanto o pessoal quem sabe vai criando coragem, né? Eu queria colocar aqui, sabe, doutora, que é sempre importante. A senhora falou isso durante a sua fala, né? Como é que é esse fluxo entre os laboratórios e o médico prescritor, né? Uhum. Isso é fundamental, né? Assim, esse entendimento, que para mim foi um ponto alto da sua fala, que o profissional médico que está aqui conosco, ele compreenda muito bem que ele é assistido, né? Não só pelo laboratório da MIC, mas que a gente também permite acesso a médicos como vocês, né? Médicos geneticistas, entendeu? Que participam diretamente não só da construção do laudo, mas da realização do exame, né? E eu creio que isso tudo é fundamental nesse processo de assistência médica, né? E laboratorial, entendeu? Então, acho que é um ponto muito alto a ser colocado aqui. Para mim, isso é um dos pontos fortes para fazer a diferença em serviço de saúde, né? Eu acredito que é preciso se ter uma saúde multidisciplinar e se dar acesso dessa forma. Porque, assistindo aqui a sua apresentação, muitas vezes eu me pergunto assim, poxa, quantos de fato têm um conhecimento, entendeu, sobre esse processo, entendeu, de iniciar com uma triagem, certo? Depois partir para o diagnóstico, entendeu? A diferença entre esses exames, né? E aí, como o doutor Tiago colocou, de fato, né? O diagnóstico molecular, quer dizer, a alteração molecular não nem sempre vai ser diagnóstico, né? A gente pode não ter a manifestação. E eu acho que são esses pontos aqui que ficam muito claros num momento como esse, certo? E para mim é muito importante apresentar assim, olha, esses são os profissionais que estão por trás desses exames que realizam aqui conosco, certo? Para mim isso é extremamente válido, passar essa segurança, entendeu? Sobre a qualidade do exame e a qualidade do profissional que está por trás de tudo isso. Fica à vontade, doutora Maria Auxiliadora. Boa noite a todas, parabéns à doutora Cecília pela brilhante exposição. Eu quero parabenizar ao laboratório da MIC pelo protagonismo. Queria fazer uma pergunta, professora.
quanto custa esse teste da Nova Era. Assim, eu fiquei impressionada, eu acho que eu estou vendo aí a professora Vlad, a professora Kelsilene, que são nossas colegas que trabalham em TI, o quanto essa aula foi importante. Mas eu queria compartilhar contigo uma preocupação. A diferença entre o mínimo que a gente faz pelo Ministério, eu sou professora da Universidade Federal do Cariri, dou aula sobre triagem sanguínea, e eu tenho me preocupado como a gente está distante do ideal. Na nossa região, a gente não conseguiu nem fazer o teste de triagem toxoplasmose. O diagnóstico segundo o que você mostrou, é complexo. Eu acho que esse teste deve ser caro. E depois o manejo do paciente, que também não vai ser barato. Algumas doenças, elas são de alto custo para tratar. Então, assim, entre o que você apresentou, o vanguardismo, e o que a gente está fazendo, o que eu sinto, eu quero até dizer o laboratório, que uma das coisas que eu tenho mais vontade de fazer aqui na região era um fórum para a gente discutir por que a gente tem tanto problema com a triagem sanguínea. Eu fui funcionária do Ministério, e quando a gente trabalhava diretamente com o Ministério, todos os treinamentos que eram realizados eram diretos. Agora, quando houve a municipalização, a minha preocupação é que as pessoas que estão fazendo a coleta têm coisas mínimas que são necessárias, sabe? Então, assim, a pessoa não entende por que mandar para Fortaleza um teste que demora a semana inteira. Demora, por exemplo, 48, 72 horas. Isso básico que eu estou falando. 48, 72 horas, e se só vai uma vez por semana, com mais 3 dias, 8 dias. Se o paciente chegou com 9 dias, nem o básico do básico a gente consegue diagnosticar. E depois, por que ir para Fortaleza se a gente pode fazer o teste aqui e só encaminhar aqueles casos que precisam fazer reteste? Então, eu tinha muita vontade, assim, se você tiver condição de ajudar, que a gente pudesse promover uma discussão com o Ministério, no sentido de melhorar a qualidade do que é feito, pelo menos em termos do SUS, sabe? E, assim, como a gente vai melhorar o que está sendo feito, como é que a gente faz um treinamento para essas pessoas que estão à frente, porque eu achei importante. Muitas das coisas que você falou foram novas para mim, nessa nova era que você apresentou. Mas eu tenho a preocupação, como professor da Universidade da Escola Pública, também nosso aluno, ele possa participar de uma triagem sabendo que o fluxo está sendo feito de maneira que se preconiza no mundo todo, mesmo que seja até a fase toxoplasmose, como a gente está discutindo, mas que seja feito com qualidade, que seja feito de uma forma adequada, entendeu? Era isso. Então, são duas perguntas básicas, que é o preço do exame que você propôs. Eu já vi que sai 10 dias, 3 dias e 10 dias, e a reflexão sobre como é que a gente pode melhorar enquanto ministério, que é feito no mínimo. Obrigada. Obrigada, senhora doutora Maria Auxiliadora, muito obrigada pela pergunta. A primeira resposta, eu não sei dar, graças a Deus eu sempre esqueço, mas a Kelly, qualquer coisa, está por aqui, sabe? Ela sabe. Mas eu sei dizer o seguinte, está sendo trabalhado, inclusive, a revisão do preço, né, Kelly, para tentar ser o menor, né? Acho que está em plena discussão exatamente disso, nesse momento. A gente fez, eu passei ontem a tabela de custos, mas acredito que até o final dessa semana, na próxima, a gente já deva ter redefinido isso aí. Para tentar, a ideia é exatamente essa, doutora Maria Auxiliadora, é baixar o máximo possível esse valor. Posso fazer um breve comentário, doutora? Pode. Doutora Maria Auxiliadora, e fica esclarecido para todos, né? Sobre essa questão comercial, primeiro é um interesse do Laboratório Lambic, a gente está trabalhando junto a isso, ao Grupo Fleury, Certains Pardini Delier, a precificação desses produtos para a gente tentar facilitar, tipo, dentro de um convênio para pediatria e neonatologia. Exatamente por quê? Porque nós também entendemos que são exames de alto custo. Durante a apresentação da doutora Cecília, isso até me fez lembrar de alguns episódios de solicitações de exames como esses, que já aconteceram aqui, e, de fato, às vezes a gente não consegue dar acesso, né, da forma que nós desejamos.
Mas isso tudo está sendo discutido e, ao longo desses próximos dias, doutora, a Sara, farmacêutica, que faz a parte de visitação médica do laboratório LAMIC, ela vai estar prestando essas informações todas para vocês, entendeu? Certo? Para que isso vocês possam ter ali, certo, dentro do consultório, de fácil acesso, para eventualmente, né, ou dentro do hospital, quando julgarem necessário a utilização desses exames, já tomem conhecimento disso aí. O que a gente quer, na verdade, é deixar claro toda a facilidade e a qualidade desse processo todo, entendeu? Para que esses exames possam chegar até vocês. Segue, doutora Cecília. Obrigada. Aí eu queria, continuando a resposta, eu vou brincar, né, que eu vou tirar a camiseta Dele Fleury M. Spadini e colocar da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos e da Unifesp. Eu sou do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. E eu vou contar para a senhora, assim, que recentemente a gente tem um processo de educação continuada para quem é da sociedade, e eu me assustei muito com algumas coisas, que eu trouxe um colega meu, né, aqui de São Paulo, a gente fez a aula sobre toxoplasmose, porque todo mundo que trabalha com triagem neonatal no serviço de referência estão acostumados com doença metabólica e com endocrinológica. Toxoplasmose foge totalmente, né? Falamos, então vamos ajudar, vamos falar um pouco da toxo com um infectologista pediátrico que está super acostumado. E eu realmente assustei com algumas informações, né? Primeiro, que vários locais não conseguem fazer. Segundo, de estado de dizer que alguns estados dizem, eu não tenho oftalmologista para fazer avaliação. E aí esse colega meu, o doutor Pedro, falava assim, mas não dá para a gente trabalhar com toxoplasmose congênita sem ter um oftalmologista. Aí a gente começa a ver as realidades, né? Porque eu estou em São Paulo, eu e o Thiago ficamos aqui em São Paulo. A gente tem onde fica a parte da análise molecular, né? Então, até continuando o que o Donato estava falando, então, não só a gente faz a conclusão, o contato, né? Nós dois trabalhamos como assessoria científica de todos esses exames, a gente contata os médicos, como a gente trabalha no laboratório, a gente faz análise dos exames também da parte molecular, né? Então, por isso que eu acho que, apesar de você falar, faz várias coisas, eu acho que traz uma experiência e uma segurança de falar das coisas muito maior para os médicos. Então, para mim, realmente foi assustador pensar nessa realidade como é diferente, né? Eu sei de algumas realidades no próprio estado de São Paulo, né? Você sai um pouco da capital aqui, sai um pouquinho daqui, a gente já soube de casos realmente que dá assustador. Então, eu acho que a primeira coisa nisso tudo é o que a senhora falou, é informação, é treinamento, é capacitação de quem trabalha com isso desde a ponta. É entender por que essa amostra é uma amostra muito preciosa, colher em terceiro e quinto dia de vida, né? Por que disso? Porque eu posso salvar uma vida, né? Fazer um diagnóstico e salvar uma vida. Com relação à ampliação e a fazer diagnóstico dessas outras doenças, eu sempre respondi isso, inclusive para Ministério, para Ministério não precisei falar, mas para gestores locais, né? Tudo bem, o tratamento é caro? Mas só tem um detalhe, eu vou tratar, a gente não produz, né? Eles existem, a gente só está fazendo diagnóstico num momento muito mais importante. Então, eu vou fazer o diagnóstico desse paciente antes dele ter sintoma, para que ele não tenha sequela. Esse é o grande ponto na triagem neonatal. É a gente fazer diagnóstico antes dele ter sequela e a gente evitar, melhorar a qualidade de vida, melhorar o prognóstico, a sobrevida, um monte de detalhes nesse ponto. Então, assim, isso acaba fazendo com que, inclusive, o impacto financeiro desse tratamento seja diferente. Porque o paciente que vai fazer diagnóstico tardio, ele vai ter que fazer vários outros tratamentos pelas sequelas que ele teve. E esse que fizer tratamento com diagnóstico da triagem não vai ter esses problemas. Então, isso tudo pesa realmente nessa balança. Então, as doenças existem, os pacientes existem, é só que eles estão sem diagnóstico, ou com diagnóstico tardio. Então, acho que esse trabalho, mas aí, por que essa lei foi colocada, né, a proposta da 1454 foi
em etapas, e a gente que trabalha com triagem concorda com isso, que eu preciso ir capacitando cada passo, como foi a toxoplasmose, né? Bota só uma doencinha, foi toxoplasmose, não conseguiu ainda, né? Então, se eu colocasse todas aquelas doenças de uma vez, ia ser o caos, né? Eu estava falando outro dia essa questão, na hora que colocar a imunodeficiência para o país inteiro, e a história da BCG, né? O SCID, a BCG, faz diagnóstico antes da BCG. Então, tudo isso tem que ser muito capacitado, informação, informação, informação. Por isso que a gente gosta muito quando chama a gente para falar desse assunto. Eu acho que é o caminho, né? Você quer completar alguma coisa, Tiago? Acho que não. Quanto a isso, é o que você falou, né? A realidade no país é muito diferente em vários outros lugares, né? Eu também já trabalhei no Pará e os neuropediatras lá, eles tinham que triar crianças que tinham transtorno de neurodesenvolvimento com dosagem sérica de fenilalanina. Então, você via uma criança de 15 anos com transtorno de neurodesenvolvimento e o neuropediatra pedia a fenilalanina sérica, né? Porque na triagem neonatal não alcança uma porcentagem considerável do estado. Então, é isso. No Brasil, o desafio maior é o que você falou, é a capacitação dos profissionais, né? Para entender e tratar e compreender a história natural da doença. É difícil. São vários países dentro de um só, né? Dentro de um só. Vou deixar aberto aí, né? O pessoal interagir um pouco mais com vocês dois. A gente fica na dúvida se as pessoas não querem falar porque não entenderam nada, porque entenderam tudo. Às vezes não entendeu nada para dar. Esses outros dois testes, acho que uma coisa que é importante que fique clara, né, Leonardo, assim, é a indicação de cada um, né, de cada passo desses exames, né? Então, que é a triagem, o que a gente vai reportar nessa triagem. Então, não adianta pedir reanálise de um painel de triagem, porque ele não vai ser feito, porque ele tem o foco naquele período, né? Então, ele só vai ser realmente reportado pacientes que fechem o diagnóstico, ou que tenham indicação de um tratamento, né? Então, eu já tenho várias experiências, a gente tem um quadro já grande de exames feitos, e com vários exemplos de casos positivos aí que já andaram, mas essa preocupação sempre assim, então, triagem, paciente assintomático, UTI teste, paciente sintomático, então eu preciso da história, ela me é fundamental para entregar para quem pediu um resultado que dê alguma mudança de terapêutica. O Tiago levou um trabalho no Congresso de Genética do ano passado, brasileiro, retrasado, né? Já estou trocando os anos, retrasado. Com a mudança, a questão era a mudança de conduta com o resultado desses testes, né? Então, a gente teve uma positividade em relação à mudança de conduta muito grande. É um trabalho bem legal, que a gente até acabou recebendo um prêmio no Congresso, por conta disso, de eu conseguir associar tudo isso, tendo uma indicação correta do exame, né, relacionado a isso. Eu não trouxe tudo, porque era muito material, muita coisa para falar, mas assim, a gente não tirou do nada da nossa cabecinha, né, assim, a montagem desse painel e essa ideia, né, tem toda uma apresentação, eu faço só de um desses, eu mostro toda a parte de literatura científica que a gente usa para embasar a ideia de fazer esses testes, né. E onde eles falam isso, assim, a positividade vai aumentando conforme você tem uma população mais específica. Então, diferente da triagem, que é uma triagem que se chama universal, que você faz em todo mundo, você pega uma população considerada normal e vai triar, aqui não, quanto mais específico e bem indicado o exame, maior é a possibilidade de positividade do exame, tanto no TI teste como no neurometateste. Onde só vai variar mesmo é a idade, porque o painel genético ele vai variar, ele foi desenhado especificamente para as faixas etárias específicas, né? Perfeito, perfeito. Doutor Tiago, quer fazer alguma colocação? Porque como o pessoal tá bem calado, né? Bom, acho que depois desse momento todo que nós já tivemos aqui, a gente pode partir para o encerramento, né? Não sei se você quer fazer alguma colocação aí a mais. Ou, obviamente, né, alguém queira se pronunciar.
Bom, mas assim, eu vou falar, então, né? Doutora Cecília, certo? Eu só tenho a agradecer a sua pessoa. É claro que tem um agradecimento muito grande ao Fleury Hermes Pardini, Delier, por estarem contribuindo com a gente. É meu propósito, sabe, pessoal e do Grupo Lamic, que a gente possa fazer outros momentos como esse, Uhum, e inclusive em torno da pediatria mesmo, da neonatologia. uhum, Quem sabe um momento presencial muito em breve, sabe? A gente chegou a discutir essa possibilidade, né? Mas eu acho que, uhum. para um primeiro momento, eu acho que foi bem rico, certo? E bem proveitoso. E fico muito feliz por saber que a nossa região, o nosso laboratório, entendeu? Pode estar contando com profissionais como vocês, entendeu? E espero, de fato, que a gente tenha muito a contribuir através dessa estrutura laboratorial com os profissionais médicos aqui da região. Tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento à senhora, ao doutor Tiago, pela participação. Fica meu agradecimento a todos os médicos que estiveram presentes aqui conosco durante essa 1h20 mais ou menos, a gente já está aqui. E queria dizer o seguinte, porque obviamente eu creio que alguns não puderam entrar, né? A gente sabe como é a rotina de projetos, né? Uhum, Mas o nosso marketing vai trabalhar todo esse conteúdo para depois, através do nosso propagandismo médico, reportar esse conteúdo para todo mundo que foi convidado. A gente vai trabalhar isso em nossas redes sociais, a gente vai trabalhar isso no nosso canal do YouTube, entendeu? uhum. E quer não, né, Tiago? Como você mesmo disse, né? Foi uma ótima apresentação, é sempre muito proveitoso ter uma médica como a doutora Cecília, né, transmitindo conhecimento dessa forma para a gente, né? Imagina. Obrigada a você, Leonardo, por estar ajudando nessa divulgação e apoiando a gente, né, nessas ideias dos exames, que eu acho que é isso, assim, quanto mais divulgação, e não, né, até a doutora auxiliadora tinha perguntado para isso, eu falo que, graças a Deus, eu não lembro. Eu apago da minha cabeça e eu não quero saber mesmo, porque a minha função é outra. Né? Se pudesse fornecer para todo mundo, era o que deixaria a gente feliz, né? Mas a ideia é realmente ajudar e tentar fazer diagnóstico e ajudar quem tem alguma coisa para que seja tratado. Perfeito. O Alguém Tiago, levanta quer a falar mão, alguma né? coisa? O Tiago, quer falar alguma coisa ou podemos encerrar? Acho que é isso, Leonardo. Também queria agradecer pelo convite e por dar a oportunidade de a gente apresentar essas possibilidades de exames que vão unir a clássica triagem neonatal com o molecular e os outros bioquímicos depois, né? A partir dos 2 anos, outros exames. Pessoal que está aqui presente, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu vou encerrar a gravação aqui, certo? E encerrar esse momento. E, de fato, eu realmente espero que a gente possa ter outros momentos oportunos como esse, seja de forma virtual ou presencial. Tá bom? Então, mais uma vez, em nome do Laboratório Lamic, eu agradeço a todos vocês pela participação aqui. Um abraço e boa continuidade de semana. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.